E quando a gente faz algo que a gente sabe que mexe com o coração de Deus, a gente não precisa que ninguém fale pra gente não, a gente sente aqui dentro. Eu tenho a certeza que no fundo, Davi estava com o coração apertadinho, porque ele sabia que vinha chumbo grosso. Porque quem conhece a Deus, sabe quem Deus é. Davi recebe o impacto daquela palavra, mas mesmo assim, ele sabia quem Deus era. Ele começa a clamar, ele começa a orar, ele jejua, ele não come. E aqueles homens que conviviam com Davi no palácio viram o desespero dele. E via que ele não queria ouvir nenhuma palavra negativa. E não precisa fazer muito esforço para você entender, às vezes, o que está acontecendo no ambiente. E foi o que aconteceu aqui. Logo diante disso tudo, para mim o pior impacto não foi o que Davi sentiu, porque Davi já sabia da palavra que Deus havia dado. Agora, como dar a notícia para a mãe? Não é que o pai não sinta, não é que o pai não vai administrar, mas não é superável. A lei natural da vida não é que mãe enterre filhos. Isso não combina. Deus não criou a mulher, o pai, o homem para isso. Os mais novos enterram e sepultam os mais velhos. Essa é a lei natural da vida. A idade chega, os tempos passam, os filhos chegam num determinado momento que vão tendo que dar comando à sua mente, sabendo que é a hora e o grande momento da despedida está chegando. Olha, só que Davi era um cabra insistente. Davi era aquele camarada que não desistia enquanto tinha vida. E nesse momento, para uma mãe entender que o erro foi tão fatal que fez com que um filho viesse a óbito, como lidar com esse sentimento de culpa? Como administrar isso aqui dentro? Quando uma voz ecoa aqui, olha, a criança morreu porque você pecou. Porque eu consigo imaginar Satanás caminhando e olhando para ela dizendo, a criança morreu, olha lá, o enterro acabou de acontecer. Se o erro não tivesse sido seu, teu filho estaria com você. Se isso tivesse sido de forma diferente, talvez seu filho estaria com você, você estaria vendo ele crescer. E a voz maligna, sussurrando, deve ter causado um estrago interno no coração de Betseba. Quantas mulheres possa ser que não se culpam pela mesma consequência que Betseba passou, mas se culpam por outras coisas? Quantos aqui nessa noite se culpam ou se culparam por coisas que aconteceram? Culpa é um sentimento torturante. E por conta disso eu já ouvi mães dizerem, eu não me perdoo. Eu já vi pessoas sentenciarem mãe. E de uma mãe dizer, se eu tivesse. E os anos passam e ela continua com o mesmo discurso. Se eu tivesse. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A culpa é um sofrimento. E que nos priva, muitas das vezes, de vivermos as melhores fases da vida com os nossos filhos. Você precisa entender que se você sabe cumprir a tua missão como mãe, se você cumpre os papéis como mãe, você não pode permitir que o inimigo te culpe por aquilo que não está dando certo. Não permita isso. A culpa é um sofrimento que sentimos quando nós avaliamos algumas tomadas de atitude e nós reprovamos elas. Então, se você tem alguma tomada de atitude, ou se você tem tido, ou se tem algo que você sabe que você precisa administrar, administre agora. Mas pare de carregar consigo um peso que não vai te fazer bem. Sabe por quê? Escute bem o que eu vou lhe dizer. Tudo que o seu filho precisa é de um emocional 100% restaurado. Porque mães com emocional curado não tem tempo ruim para ela 11 horas da noite, não tem tempo ruim para elas 2 horas da manhã, não tem tempo ruim para elas 4 horas da manhã, não tem tempo ruim, porque o emocional está curado.